O monge seguiu o seu guia pelas montanhas quando ele ouviu um barulho que parecia ser um trovão e tremia a montanha inteira. Então desceram por uma abertura no chão e escutaram uma voz extremamente alta dizendo: "Me salve, mestre." Então eles viram em uma prisão de pedras um macaco que dizia ser tão sábio quanto o próprio céu. Galera, assim, se vocês perceberem que minha voz está um pouco diferente aqui nesse vídeo, é porque eu fiquei resfriado de novo. De novo, eu não sei como que eu fiquei resfriado 2 vezes seguidas, mas enfim, vamos lá. Vocês pediram muito para eu trazer a continuação da história do Wukong, e eu sinceramente não tinha intenção de continuar por motivos que já já vocês vão entender. Mas como vocês pediram bastante e realmente vale a pena trazer aqui a história, deixem um like se vocês querem que eu traga toda a história aqui no canal, comentem no vídeo, compartilhem ele, que dependendo de como ele for, eu continuo a história ou não. Vai de vocês aí, beleza? A jornada rumo ao oeste, que é a história que eu vou contar aqui pra vocês, que o Wukong faz parte também, é dividida em algumas partes, tá? Do capítulo 1 ao 7, ela conta a história do Wukong como uma espécie de introdução, que eu já contei pra vocês no vídeo anterior. E depois, do capítulo 8 ao 12, que são bem longos, ela desfoca do Wukong para mostrar a história do Xuanzang, que é o monge que irá buscar as escrituras lá com o Buda, sendo ele, na verdade, o real protagonista dessa história. Ou seja, apesar do Wukong ser muito famoso, mais famoso que o próprio Xuanzang, ele não é o protagonista do Jornada Rumo ao Oeste. E depois, do capítulo 13 até o 99, conta toda a história da jornada. E até o Wukong voltar para a história leva um bom tempo. Entretanto, eu consegui resumir a história o suficiente para que vocês saibam quem é o Xuanzang e também a gente já vá direto para a parte em que o Wukong aparece de novo. Mas assim, eu espero que vocês entendam, tá? Que daqui pra frente o Wukong não é a base da história, tá? Tem o Wukong na história, mas ele não é o protagonista, certo? Vamos continuar de onde a história parou, que no caso foi quando o Wukong ficou preso nos dedos do Buda, que na verdade os dedos eram montanhas, mas enfim. O Wukong ficou ali embaixo e a única coisa que ele conseguia mexer eram os braços. Ele até poderia ser alimentado, ele até poderia comer e beber água, mas ninguém dava comida ou bebida para ele, porque na verdade ele não precisava disso para viver. O Buda então colocou em cima da montanha uma espécie de selo dourado, e então ele se dirigiu ao palácio do Imperador de Jade, para receber um banquete em comemoração e agradecimento por tudo que ele tinha feito pelos deuses. E logo depois disso, ele foi para o seu próprio palácio. Chegando lá, o local estava cheio de outros Budas e Bodhisattvas. E todos olharam para o Siddhartha e perguntaram para ele como tinha sido a viagem. E o Buda contou para eles que ele tinha enfrentado um demônio macaco, mas agora estava tudo resolvido. Então, silenciosamente, enquanto todos estavam orando e meditando, ele foi em direção ao seu trono de lótus. Mas de repente, todo aquele silêncio foi interrompido pelas palavras do próprio Buda, que dizia que estava meio chateado porque a região da Terra do Oeste estava cheia de coisas erradas. Ele queria ajudar os habitantes dessas terras, levando até lá suas próprias escrituras, mas ele queria fazer isso de uma forma que fosse feita pelos próprios humanos. Então os Bodhisattvas perguntaram que escrituras que eram aquelas, e o Siddhartha respondeu: "Eu tenho uma loja de Vinaya, a lei, que está sobre o céu, uma das sastras, elas falam a respeito da terra, e os sutras, ou escrituras, que salvam fantasmas." As 3 lojas consistem em 15.144 pergaminhos e 35 classes. Elas são as escrituras para cultivar a verdade e a porta para a bondade real. Quero enviá-los para as terras orientais porque é intolerável que os seres daquele lugar sejam todos tão estúpidos, miseráveis, que caluniam e difamam a palavra verdadeira. Não entendem a essência da minha lei e se afastaram da seita ortodoxa Yogocara. Como eu vou encontrar alguém com poderes mágicos para ir ao Oriente, escolher um crente digno e mostrar-lhe a árdua travessia de 1000 montanhas e 10.000 rios em busca das escrituras, até que ele finalmente venha à minha morada recebê-las. Quando ele vier, elas serão enviadas para o Oriente, para sempre e para converter todos os seres vivos, o que será uma grande bênção tão grande quanto uma montanha, um motivo de parabéns tão profundo quanto o mar. Alguém está disposto a ir encontrá-lo? Muita gente também me perguntou onde que eu tô lendo a história do Wukong. Bem, na verdade eu estou lendo um e-book e em inglês ainda, mas eu vou tentar achar alguns links de livros e vou deixar aí na descrição para vocês caso vocês queiram ler. Então depois dê uma olhada aí na descrição, beleza?
foi então que a Bodhisattva Guanin se levantou e foi em direção ao trono de Lótus, enquanto todos ali pararam o que estavam fazendo e olharam para ela. Ela disse que toparia essa missão. Ela encontraria o escolhido para que ele viesse buscar as escrituras do Buda. Mas então ela também perguntou quais instruções que ele daria para ela. O Buda disse que o caminho era muito difícil e ela deveria prestar muita atenção e ir sempre pelas montanhas. E como durante essa aventura existiriam vários desafios, ele daria para o escolhido alguns tesouros, um cajado com 9 anéis e uma batina. Com essas duas coisas, o monge conseguiria evitar a roda da reencarnação e chegaria ao palácio do Buda. A Guanin então pegou as duas coisas, se curvou, virou as costas para o Buda, chamou seu discípulo Huyan e os dois começaram a busca pelo escolhido. Enquanto eles estavam voando em cima de uma nuvem, eles pararam em um riacho e a Guanin começou a avaliar o local para ver se tinha alguma maneira de o monge escolhido passar por ali quando precisasse. Mas de repente, um ogro terrível pulou sobre os dois e começou uma luta entre ele e o Huyan. Mas logo a Bodhisattva pediu para que eles parassem. O ogro reconheceu a Bodhisattva e começou a chorar e pedir perdão pelos seus pecados. Disse que queria ajudá-la e seguir a vida de um monge, mas a Guanin disse que isso não era a missão dela. Se ele realmente quisesse seguir uma vida religiosa e ser perdoado por tudo que ele tinha feito, ele deveria ficar ali e esperar até que o escolhido passasse. Ele decidiria se salvaria ou não esse ogro. A Guanin, junto com seu discípulo, então continuaram a jornada até passar na frente de uma caverna. Ali diziam que morava um terrível monstro que devorava várias pessoas. E não demorou muito, eles escutaram lá de dentro da caverna uma voz rouca e seca que perguntava quem estava ali. Então lá de dentro saiu um terrível monstro com cara de porco e também reconheceu a Bodhisattva. Revelou todos os seus pecados e disse que queria também se tornar um monge. Novamente, ela disse que se o monstro quisesse seguir uma vida religiosa, ele deveria esperar até que o escolhido passasse e salvasse ele. Enquanto Guanin e Huyan continuavam seu caminho pelas montanhas, eles viram uma certa luz forte saindo de dentro de uma fenda. E descendo por esse local, eles acharam o Rei Macaco, que estava preso no meio daquelas pedras. E é claro que ele pediu para a Bodhisattva que salvasse ele. Ele contou toda a sua história e falou que estava arrependido. Entretanto, novamente ela disse que ele deveria aguentar mais um tempo até que o escolhido passasse por ele e ele acabasse sendo salvo. Enquanto tudo isso acontecia lá na cidade de Chang'an, o imperador Tan estava sentado em seu trono até que vieram para ele e falaram que, como estava tudo calmo do lado de fora, talvez fosse a hora de fazer um festival para descobrirem alguns sábios que tinham ali na região do reino. Então eles começaram a fazer a divulgação. E um homem chamado Guangui acabou sabendo desse festival. Ele foi até a casa da mãe dele para falar que ele se candidataria a esse festival, porque se ele passasse em uma boa posição, ele poderia trazer muita fama e muito dinheiro para a família. A mãe dele concordou, contanto que se ele passasse, ele voltasse para a casa dela. E ele foi muito bem nos exames, tanto que o imperador chamou ele para o palácio para resolver as chamadas 3 grandes questões. E após ele resolvê-las, ele ganhou o primeiro lugar do festival e foi convidado para um desfile onde ele andaria a cavalo. E no meio desse desfile ele acabou passando na frente da casa do ministro. E a filha solteira do ministro, que era chamada de Wen Chao, ao ver o Guangui, achou ele muito bonito e é claro que ela sabia também que ele tinha passado em primeiro lugar naquele festival. Então assim que ele passou por debaixo da sua janela, ela derrubou uma bolsa branca, e os servos desceram desesperados para parar o desfile, e se aproveitando disso, a Wen Chao convidou Guangui para entrar em sua casa. E é claro que ele também acabou se apaixonando por ela, então o ministro fez um grande banquete e uma noite repleta de bebidas como comemoração. Depois de tudo isso, os dois deram as mãos e foram para o quarto. Agora, além de casado, ele também tinha ganhado o cargo de prefeito de Jiangsu, e com a vida completamente feita, só faltava uma coisa. Ele deveria cumprir a promessa que tinha feito a mãe dele e voltar até a casa dela. E quando chegou lá, ele contou para ela que tinha dado tudo certo e que além de um bom emprego, ele também tinha arrumado uma esposa. Então ele pediu para que ela arrumasse a bagagem, porque ela iria junto com eles para Jiangsu, onde ficava o novo trabalho dele. E no meio do caminho, eles acabaram ficando cansados e resolveram repousar em uma pousada ali perto. Mas na manhã seguinte, infelizmente, a mãe dele acabou ficando muito doente, e para não piorar a situação dela, e como ele deveria chegar bem cedo lá em Jiangsu, pediu para que ela ficasse um pouco mais de tempo ali na pousada e deu até dinheiro para ela, e falou que assim que ele se ajeitasse, ele voltaria para buscá-la. E assim aconteceu. Wen Chao e Guangui deveriam atravessar um rio, só que antes sequer que chegassem perto do barqueiro, eles foram percebidos por 2 bandidos, o Liu Ba
Bao e o Liu Hong. Os dois cortaram o caminho e chegaram primeiro no barqueiro e mataram ele, e assumiram o seu barco. E fingindo que queriam ajudar o casal, eles convenceram eles a entrar no barco. Só que em um certo momento eles pararam ele bem perto de uma floresta e mataram o Guangrui. O Liu Hong pegou a roupa dele e jogou o corpo no rio. O Liu Bao ficou por ali, mas o Liu Hong junto com o Wen Chao foram em direção a Jiangzhou, onde o bandido agora fingiria ser o morto. A Wen Chao até tentou pular no rio porque ela preferia perder a vida do que ir com ele, só que ela foi impedida pelo Liu Hong, e como ela estava grávida, ela preferiu continuar. O corpo de Guangrui acabou sendo achado por um servo de um deus dragão ali da região, então ele foi avisar ao seu mestre, e o deus dragão acabou reconhecendo o corpo. O Guangrui acabou salvando ele uma vez quando ele estava na forma de uma carpa. Ele achou o deus fora das águas e devolveu ele para o rio. Então, para retribuir a gentileza, o deus dragão pegou a alma e o corpo de Guangrui e levou para o palácio. Deixou o corpo em um cantinho com uma pérola na boca, que evitava que o corpo apodrecesse, mas deixou a alma avisada, ela apenas reencarnaria quando estivesse pronta, então até lá ela ficaria no palácio. Enquanto isso, Wen Chao odiava o seu novo marido, mas como ela precisava de lugar para ficar, já que ela estava grávida, ela continuou com ele. E ela deu sorte que no momento que ela foi dar à luz, o Liu Hong estava bem longe do palácio. Mas no momento do nascimento, por causa da dor, ela acabou desmaiando. Em seu sonho apareceu uma voz dizendo que pelas ordens da Bodhisattva Guanin, ela recebeu esse filho e deveria cuidar dele, pois no momento que Liu Hong chegasse, provavelmente ele tentaria matar a criança. Então assim que ela acordou, colocou o bebê em volta de panos, colocou dentro de um cesto, escreveu uma carta com uma marca de sangue e colocou o cesto dentro do rio, e deixou que a vida escolhesse se o bebê viveria ou morreria. O cesto acabou parando bem perto de um templo chamado Jinsan, e o monge daquele templo estava meditando quando escutou uma criança chorando, e foi correndo ver o que era, e achou um cesto com um bebê e uma carta dentro, e após ele ler a carta, ele pegou o bebê e levou para o templo para ele ser criado, e deu o nome para o bebê de Jiangliu, que significava corrente do rio, e guardou a carta junto com ele, porque apenas quando ele estivesse pronto, lhe daria a carta para o moleque ler. No momento que fez 17 anos, Jiangliu raspou a sua cabeça e entrou para a vida religiosa, recebendo o nome budista de Xuanzan. Só que um certo dia, um outro monge, por inveja dele, acabou perdendo a paciência e xingou ele falando que ele era um moleque e que não tinha nem pai e nem mãe. O Xuanzan entrou correndo no templo e chorando, e disse para o monge que ficava ali no templo que como isso poderia acontecer, como somente ele não tinha pai e nem mãe ali. Então o monge percebeu que tinha chegado a hora e deu a carta marcada de sangue para ele, e depois que Xuanzan leu tudo aquilo, perguntou se era verdade. O monge confirmou, então ele disse que iria até o palácio para falar com a sua mãe. O monge disse para ele ter cuidado, mas deixou que ele fosse. E chegando lá, os guardas viram ele e acharam muito estranho, afinal de contas tinha um monge careca que do nada estava ali no palácio. Mas Xuanzan disse para os guardas que ele queria falar com a mulher que ficava ali dentro, com a esposa do prefeito. Os guardas foram até o Wen Chao e falaram que tinha um monge muito estranho ali fora perguntando por ela, e perguntaram se eles deveriam deixar que ele entrasse. O Wen Chao achou estranho de primeiro, mas depois ela parou para pensar, lembrou que talvez fosse o filho dela que há tanto tempo ela tinha deixado no rio. Então ela deu permissão. O Xuanzan entrou ali, começou a conversar com ela e disse que estava procurando pela sua mãe. O Wen Chao então perguntou como que era essa mãe, então ele contou toda a história e deu a carta para ela ler. O Wen Chao então começou a chorar e abraçou o garoto, dizendo que ela era a mãe dele, mas que eles não teriam muito tempo para continuar a conversa, porque o Liu Hong estava voltando para lá. Então pediu para que ele fosse até o templo, que na manhã seguinte ela arrumaria um jeito e iria visitá-lo. Assim que amanheceu, a Wen Chao deu a desculpa para Liu Hong que iria fazer uma doação de sapatos para um templo que tinha ali perto. Então ela foi até o templo de Jinsan, encontrou seu filho e deu para ele 2 endereços que ele deveria ir se ele quisesse vingar a sua família. O primeiro endereço era a pousada onde estava sua avó, e o segundo era Chang'an, onde ele deveria avisar o imperador Tan de tudo o que tinha acontecido. Aí com certeza ele viria e prenderia o bandido. E é claro que para fazer isso ele deveria levar a carta que estava marcada com sangue, que serviria como prova. Então o Xuanzan começou a sua jornada para vingar a sua família. Ele logo chegou na pousada e perguntou se tinha alguma senhora ali, e o dono disse
disse que a única senhora que ele conhecia era uma que estava morando nos estábulos e que era cega. E chegando nos estábulos, o Xuanzang teve certeza que aquela era sua avó. E ela contou para ele que estava morando nos estábulos porque o dinheiro que o seu filho tinha emprestado tinha acabado. E ela ficou cega de tanto chorar porque ela pensou que o filho tinha esquecido dela. Então o Xuanzang se ajoelhou e começou a orar e depois passou a mão nos olhos da sua avó. Então as pálpebras se soltaram e ela conseguiu enxergar novamente. Depois disso ele foi até Chang'an e chegou no Imperador Tang e mostrou para ele a carta que ele tinha. O Imperador ficou furioso ao saber de tudo o que tinha acontecido, pegou um exército e um ministro e os dois foram juntos para pegar aquele bandido. Tanto Liu Hong quanto Liu Bao, que tinha ficado lá para trás na história, os dois acabaram sendo presos e mortos. A avó de Xuanzang e Wen Chao se juntaram perto do rio e se despedir de vez de Guangrui e dizer para ele que tudo finalmente tinha acabado e ele tinha sido vingado. Mas quando estavam fazendo isso, viram um corpo boiando ali no rio. Então ele se levantou. Era Guangrui, que tinha finalmente chegado a hora da sua reencarnação. Bem, depois todos se abraçaram e Xuanzang então retornou ao templo para continuar a sua vida religiosa. Depois de um tempo que tudo isso aconteceu, o imperador resolveu fazer uma grande festa religiosa e convidou todos os monges da região. Enquanto eles estavam ali rezando e meditando, viram uma nuvem descendo do céu. Em cima dela estava Bodhisattva Guanin, estava segurando o cajado e a batina. O imperador, ao ver esses dois tesouros, até quis comprá-los, mas a Guanin disse que eles não estavam à venda. Ela estava procurando o monge mais apto, o mais puro, para fazer uma jornada para buscar as escrituras do próprio Buda ao oeste e assim salvar toda a região. O imperador, ao ouvir isso, achou incrível e queria fazer parte da história. Então ele mesmo gritou para os monges que estavam ali quem seria capaz de fazer uma missão de buscar as escrituras sagradas. É claro que o Xuanzang logo gritou e disse que ele cumpriria essa missão. Então ele recebeu das mãos de Guanin o cajado de 9 anéis e a batina. E mudou o seu nome, agora ele se chamaria Sanzang. O Sanzang reuniu alguns servos, subiram em cavalos e logo começaram a jornada. Mas dentro do começo dela, eles já caíram dentro de um buraco imenso. Lá dentro, todos os servos de Sanzang foram devorados por um demônio, exceto ele. Mas de repente ele foi resgatado por um idoso misterioso que guiou ele para fora daquele buraco e depois se apresentou como o grande planeta Vênus. Sanzang agradeceu a ele, se curvou e continuou seu caminho sozinho. Até que em uma montanha ele achou um guia. Esse guia se chamava Liu Boxin e convidou o Sanzang para passar a noite em sua casa, já que estava escurecendo e aquele local era perigoso, era repleto de tigres. Na casa de Boxin, Sanzang conheceu a mãe dele, eles fizeram um banquete, todos comeram carne, exceto o monge Sanzang, que acabou comendo uma sopa de legumes. Nessa casa ele acabou descobrindo que o espírito do pai da família não tinha encontrado a paz que ele tanto merecia. Então, através de uma cerimônia que ele fez, ele enviou o espírito do pai para o descanso, e como agradecimento, o Liu Boxin acompanhou ele durante a sua jornada pela montanha. Enquanto eles estavam escalando uma parede, eles escutaram um barulho meio estranho, parecia quase que um trovão, e toda a montanha estava tremendo. Então eles viram uma luz saindo de uma fenda, e conforme eles iam se aproximando dela, eles perceberam que não era um trovão, mas sim a voz de alguém que gritava alguma coisa como "Me salve, mestre". E conforme o Sanzang entrava mais naquele lugar, a voz ficava cada vez mais alta, até que enfim ele viu, ali naquela prisão, o que parecia ser um macaco, que dizia ser punido pelo Buda. "Mestre, por que você não veio antes? Graças a Deus que você tá aqui. Se você me tirar daqui, eu garanto que você chegará ao céu do oeste." Então o guia do monge se aproximou do macaco. "O que você tem a dizer?" "Tenho nada. Apenas diga ao monge para vir aqui que eu tenho algo para dizer para ele." "O que você quer perguntar?" disse Sanzang. "Você é o companheiro enviado ao céu ocidental pelo imperador do Oriente em busca das escrituras?" perguntou o macaco. "Sim, sou eu." "Mas por que essa pergunta?" "Eu sou o grande sábio igual ao céu, que destruiu o palácio celestial 500 anos atrás. O Senhor Buda me colocou debaixo dessa montanha pela minha insubordinação criminosa. Há algum tempo, a Bodhisattva Guanin foi ao Oriente por ordens do Buda para encontrar alguém que pudesse buscar as escrituras. Quando eu pedi para que ela me salvasse, ela me disse que eu deveria desistir de fazer maldades, voltar à lei do Buda e fazer tudo o que eu poderia para proteger o viajante quando ele fosse ao paraíso ocidental, adorar o Buda e buscar as escrituras.
escrituras. Ela disse que vai ter alguma coisa pra mim quando isso for feito. Desde então, eu tenho esperado dia e noite pela sua chegada. Eu juro proteger você no seu caminho para as escrituras, como seu discípulo. Sansa então sorriu para ele. Embora eu esteja encantado pelas suas palavras e queira te ajudar no seu caminho de monge, eu não tenho um cinzel ou um machado. Como que eu vou te tirar daí? E o macaco respondeu: não tem necessidade alguma de machados ou cinzéis. Contanto que você esteja disposto a me salvar, eu posso me salvar. Eu estou disposto a salvá-lo, mas como que você vai sair daí? Respondeu Sansa. No topo da montanha, há uma ordem de detenção do Buda escrita em letras de ouro. Se você escalar a montanha e rasgá-la, eu sairei daqui, respondeu o macaco. Aceitando a ideia, Sansa virou para Boshin e perguntou se ele escalaria a montanha junto com ele. Eu não sei se o que ele está dizendo é verdade, respondeu Boshin, mas o macaco logo gritou lá de longe que ele não mentiria sobre isso. E o Boshin então pediu para os seus servos para que segurassem os cavalos enquanto ele ajudava Sansa a escalar a montanha. Se apoiando em plantas que nasciam ali na parede, eles atingiram o cume, que logo foi iluminado por um feixe de luz dourada. Sansa subiu e ajoelhou-se diante da rocha. Depois leu as palavras douradas e inclinou a cabeça no chão. Olhou para o céu e disse que se ele fosse digno de ter um discípulo que fosse capaz de rasgar aquelas letras. E suavemente ele fez isso. O vento carregou a escritura pelo céu e Liu Boshin e Sansa desceram novamente até a cela do macaco e disseram para ele: a ordem foi retirada, você pode sair. Mestre, fique bem atento e vá bem para longe, para não se assustar quando eu sair daqui, disse ele. Liu pegou Sansa e levou ele cerca de 2 ou 3 milhas para leste, mas eles ouviram o macaco gritando, dizendo que eles deveriam ir para bem mais longe. Quando eles já tinham saído da montanha, ouviram um grande estrondo e a montanha se partiu no meio, como se fosse feita de papel. Enquanto todos ali tremiam de medo, o macaco pousou na frente dos cavalos e estava completamente nu e disse: bem, já fazia até um tempinho que eu não me alongava tanto. Ele virou para Boshin e disse: muito obrigado, meu amigo, por ter protegido o mestre e me tirar daquela cadeia. Se me dá licença. Ele pegou as bagagens e colocou em cima dos cavalos. Os cavalos tremiam porque sabiam da história dele com os cavalos celestes, mas vendo que as intenções agora eram boas e que ele queria se tornar um budista, o Sansa perguntou o nome completo dele. E o ex-prisioneiro que estava amarrando as celas foi dizendo: meu nome? Já me chamaram de Rei Macaco, demônio, mas pode me chamar de Sun Wukong. Então ele se virou para o monge enquanto batia nas costas do cavalo. Então, para onde vamos agora? E lembrando aí que se você quer que a história continue, comenta aí, compartilha o vídeo e esmaga esse like aí. Se tiver 1000 likes já no primeiro dia, na próxima semana eu já trago a continuação, mas depende de vocês. Não sei se vocês gostaram ou não. Não esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, tchau.